Inclusive, sempre a gente vê, né, cada vez mais pessoas falando sobre essa coisa, né, ciência no esporte, né, tecnologia, investimento. E assim, uma curiosidade que eu tenho, né, você chegou no Flamengo em 2012, ainda o Flamengo na época era gerido pela Patrícia Amorim, que fazia um investimento muito grande nos esportes olímpicos. A gente tinha César Cielo, deixa eu ver quem mais. Jade, né? A Jade que já era da Os base, irmãos mas era uma Hipólito, estrela, né? os irmãos Hipólito. Eu sei que o Flamengo foi trazendo, né, muitos valores e também um investimento muito grande. Até, eu falo, eu tenho que começar a dar os créditos lá no basquete, lá, a Patrícia, porque o que te motivou? Porque naquele momento o Flamengo vivia uma situação muito delicada em termos financeiros e muitas vezes para você atrair alguém, tipo, vamos lá para trabalhar ainda mais no basquete, porque assim, se tivesse... Pra galera entender, né? Não é querer dizer que o basquete não tenha seu valor, porque caiu o dinheiro lá no Flamengo. Então, se eles fossem priorizar alguém de pagar, ia ser o futebol. Exatamente, né? É isso aí. O que motivou você a aceitar o convite na época, né? Pra vir trabalhar no Flamengo? Bom, eu já dei várias entrevistas para falar sobre Flamengo, né? Mas é a primeira vez que alguém me pergunta isso, que eu considero isso muito importante. Eu acho que esclarecedor também. Não por mim, mas pela situação. Porque todo mundo hoje fala de basquete do Flamengo, vê a situação que tá hoje. Se você colocar no Google lá, Flamengo basquete, vai aparecer multicampeão, vai aparecer campeão de tudo, vai ser campeão do mundo, né? Bicampeão do mundo, vai aparecer isso. Só que na época que a gente chegou, que eu cheguei em 2012, não era assim. Tinha ganhado um sul-americano e não tinha tanto. Tinha ganhado um NBB, né? E não tinha, assim... Era Flamengo pela grandiosidade de ser Flamengo. Né? Mas a gente via exatamente isso. O jogador, para ele vir para o Flamengo, ele precisava ter como proposta o dobro do que ele teria em qualquer lugar. Porque ele sabia que ele viria e podia ser que ele não recebesse. Então ele meio que falou, não, para ir para o Flamengo eu vou por 2 vezes mais. Entendeu? Que não foi o caso comigo, pelo contrário. Né? Mas naquela época eles estavam... querendo dar uma reajustada no time. Então, se eu falar dos nomes aqui que a gente trouxe, e você pensar nos nomes agora, né? Vai falar, cara, é um super time, né? Mas naquela época não era isso. Por exemplo, se eu falar Benite. Benite hoje é um super jogador. Sim. Mas naquela época ele era um jogador que era jovem, estava se lançando pro mercado, tinha jogado Rio Claro, no Juvenil, depois no Pinheiros, né? E Limeira eram apostas. Olivinha já tinha jogado no Flamengo, mas Olivinha estava no Pinheiros com o Marquinhos, que talvez tivessem sido os grandes nomes que a gente trouxe, né? E manteve Marcelinho e Caio Torres. E Duda. Foram esses 3 nomes que acabaram ficando aqui. Do antigo elenco, eram esses 3. Marcelinho, Duda e Caio Torres. E o Marcelinho, logo no começo, teve uma lesão lá de joelho, que acabou rompendo o cruzado e ficou fora dessa primeira temporada, né? 12, do NBB. 12 e 13. Ele ficou fora. Ele jogou o comecinho, no primeiro jogo do NBB, ele teve no segundo quarto, ele teve uma lesão, rompeu o cruzado e ficou fora o resto do NBB. A gente tentou fazer com que ele voltasse ali na final, mas ele não conseguiu voltar. Mas, assim, a gente teve de referência mesmo, a gente acabou criando essa referência. Então, acho que esse foi um desafio. E ali também, o que me motivou, primeiro que era um trabalho novo em um grande clube. Acho que todo treinador, ele sonha, e eu sonhava muito com isso, né? Eu queria ver muito assim, porque na época eu via o quê? Tinha na minha cabeça muito forte o Sírio, né? Quando foi campeão do mundo. Então, quando o Sírio foi campeão do mundo, aquilo via na minha cabeça e falava, caramba, quando eu lembro aquela invasão da quadra que veio, tal, quando o Sírio foi campeão do mundo no Ibirapuera, uau, aquilo na minha cabeça era muito forte. Então, sempre que me perguntavam, eu falava, cara, o meu sonho o que é? É ser campeão por um time grande. E quando eu tive a possibilidade o convite, eu estava muito bem em Joinville. Eu, sinceramente, assim, minha vida pessoal, né, tava muito... Santa Catarina é um estado maravilhoso de se morar, bom, né? A qualidade de vida é E eu tava em São Paulo, a minha esposa tinha acabado de ter um problema de saúde, e assim, eu falei, não, eu preciso viver um pouco. Então, a gente foi pra lá com esse propósito também, de estar com a família, né, a gente viver um pouco. E eu falei, não, aqui agora eu fico, porque tava super tudo dando certo lá. Né? A gente conseguiu fazer um bom campeonato, a torcida gostava da gente, lotava o ginásio, assim, tava agradável. O Jack, né? Que é muito simpático. Jack. É isso aí. A gente, assim, eu tava me sentindo muito bem, todo mundo gostava de mim, o ambiente era super bom,
foi super acolhedor. E aí veio, eu lembro que o André Guimarães falou comigo, e na época, como a gente foi muito bem, eu tive outras propostas também. E eu lembro que ele falou pra mim, eu sei que você tá tendo outras propostas, mas eu queria que você viesse pra cá, Flamengo isso, assim, papapá. Eu falei, cara, Flamengo é um sonho, né? É uma coisa que é um sonho. Só que era um sonho eu sabendo que podia ser alguma coisa complicada também. Mas aí eu coloquei eu sou muito assim, eu gosto do desafio. Eu aceito esses desafios. Se você pensar por minha carreira, desde o começo, Paulistano, você falar quem foi o treinador do Paulistano antes do José Neto. Porque o Paulistano só jogava segunda divisão. Foi quando a gente começou um trabalho lá que a gente foi na primeira divisão, que depois a gente chegou à final do Paulista, ali jogando pau a pau com o Coque, naquela época Alex, mudou. Né? Foi a primeira vez que jogou um campeonato nacional, nunca tinha jogado um campeonato nacional, foi a primeira vez. Então, uma transformação. Ali depois, quando eu saí dali e fui pra Ubra, na Ubra também, a Ubra tava, sei lá, em 7º no campeonato, jogando uma final com Franca. Né? Ou seja, foi também uma mudança. E aí, quando fui pra Joinville, a mesma coisa. Sabe, em Joinville também é um time que tava desacreditado. A gente chegou, foi super bem. Jogou na semifinal. É movido pelo desafio, né? Desafio. E quando foi pro Flamengo, foi a mesma coisa. Só que eu coloquei um desafio pessoal. Eu falei, bom, eu quero ver se eu dou pro negócio ou não dou. Eu quero ver se eu vou ser um técnico de dirigir time de desafio, de alguma coisa, ou vou ser um técnico para ganhar título. Porque eu queria isso aqui. Vamos ver qual que é a capacidade que eu tenho. Um desafio que eu fiz para mim mesmo. Ou vou ser um técnico para fazer um time que não é nada a disputar alguma coisa, mas vai ser um treinador para num clube grande poder ganhar. E aí foi esse um dos motivos que eu vi. E no começo foi difícil, porque foi uma transição mesmo, né, da gestão. E eu lembro que a gente ficou assim um tempo sem receber o salário, tipo 4, 5 meses. É porque tinha um lance com a TIM, né? Tinha uma parceria que ainda demorava. Foi complicado isso aí, mas assim, tive muito apoio assim de quem estava ali no momento, né? O grupo também se fechou muito, foi um grupo que eu gostei muito de trabalhar, esse do primeiro ano. A gente se fechou muito, a gente sabia das dificuldades, era muito difícil, imagina, para os jogadores, 4, 5 meses sem receber. Entendeu? É difícil. Quando tu chegou, já tava já nessa dificuldade? Não, foi logo depois, assim, acho que foi meio como uma transição mesmo. Né? E aí essas coisas foram sanadas. E acho que foi a última vez que acho que o Flamengo ficou devendo alguma coisa para alguém. E as coisas realmente mudaram. Né? Então, eu vejo que essa foi uma mudança também que a gente conseguiu fazer. Hoje, você trazer um jogador pro Flamengo, se tem um time que dá 8 e o Flamengo oferece 6, o cara quer vir para jogar no Flamengo. É diferente. Mudou. Isso mudou. É claro que é tudo uma junção de coisas, né? Também pela gestão, por tudo que foi a credibilidade, toda a estrutura que se criou. Acho que tudo isso vai contribuindo. Mas acho que é importante, né? Ver esse tipo de mudança. Quando você me perguntou o que te fez, né? Sabendo de todas essas dificuldades, foi realmente isso. Eu gosto do desafio, gosto de transformar os lugares. Quando foi pro Japão foi a mesma coisa. Agora, lá em Angola, na África, é a mesma coisa, né? Faz 2 anos que a gente não perde a competição lá, invicto. Nós somos invictos há 2 anos. Então, acho que são coisas que me movem, né? Que faz com que no basquete feminino, a mesma coisa, né? Fazia 28 anos que o Brasil não ganhava um Pan-Americano. Na minha primeira competição a gente ganhou a medalha de ouro do Pan-Americano. Então acho que são coisas que me movem. E no Flamengo não foi diferente. Só que a diferença é de ter essa conquista na grandiosidade que é o Flamengo.